Olá, Ana. Me desculpa a demora em te enviar esse vídeo. Eu quis gravar de mil maneiras, juntando documentos, fotografias, imagens que eu tenho dos tempos que eu vivi o festival, que na época se chamava Pedras d'Água. Mas não foi possível, então eu resolvi gravar um depoimento. Eu peço que tu edite aí da maneira como achar melhor. E e é isso, gostaria mesmo muito de estar mais perto em corpo do Pedras, desses 15 anos do Pedras, mas está aqui no coração e na memória. Muita coisa que foi vivida aí nos Pedras 2009, 2010, 2011. Meu nome é Paula Petreca, eu tive no SEM entre 2008 e 2011. E em 2009, quando eu estava finalizando o meu estágio da FIA, a Sofia Neupá me propôs, a mim e a Juliana Alves, que é outra bailarina brasileira, que também estava por aí na época, que fizéssemos uma documentação do Festival Pedras d'Água 2009. Um festival muito bonito, repleto de trabalhos de dança, de trabalho com as pessoas. E quando, né? Acho que foi quando a Margarida trouxe essa nomenclatura, pessoas e lugares, esse conceito, essa motivação. E trabalhei com a Juliana numa documentação desse festival, acompanhando o trabalho de muitos artistas e também adentrando um pouco o centro de documentação do SEM e as histórias dos outros Pedras, e até antes de haver Pedras, o trabalho da Sofia. E me lembro nessa época de me encantar por algumas coisas sobre esses materiais de documentação, como a relva no Camões, um material que eu estudei via documento e que, apesar de não ter vivido em corpo, é muito presente para mim enquanto Pedras. Também a Dona Ivone, um trabalho da Sofia, Histórias da Baixa, os quiosques do Bernardo de Chatillon e alguns outros trabalhos da Sofia também. O Mememé, Zoom, foram coisas que ficaram muito presentes para mim enquanto documento e também enquanto entendimento, porque eu estava mesmo recém-chegada no SEM, enquanto esse entendimento do que se fazia no SEM. Em 2009 também foi o ano que eu acho que pela primeira vez aparece assim nos programas, na maneira como o SEM se comunicava para fora, esse dizer pessoas e lugares. Eu lembro da Guida trazer isso em reunião e o texto que ela escreveu a respeito. E eu já fiz até um artigo científico aqui num congresso sobre arte no Brasil, refletindo sobre esse conceito, né, de trabalho com pessoas e lugares, que eu acho que é muito precioso, sobre o trabalho do SEM, e é muito que eu vivi nas edições do Pedras que eu tive mais por dentro do acontecimento do festival. Em 2010, eu apresentei uma criação junto com a Sara Pinheiro, que foi o uma peça para as escadas ali do Largo da Achada. E foi um ano muito especial, porque além de estar envolvida nessa criação, junto da Sara, que trabalha com artes sonoras e que teve comigo num trabalho de... Hoje há esse nome que eu acho maravilhoso aí no SEM, de Demora, mas naquela época a gente ainda não dava esse nome, a gente só passava horas e horas e horas do dia ali com pessoas e lugares, e isso me transformou profundamente. Mas para além disso, foi um ano que a Sofia também criou uns trabalhos que foram as práticas para ver o invisível e guardar segredo. Então eu que havia me encantado pelo trabalho dela antes, a partir de documentos, tive a possibilidade de estar acompanhando de perto as práticas. E também a Juliana Alves, essa minha grande parceira que eu conheci aí,
propôs no Pedras o trabalho em rolamentos. E eu tive bastante junto, acompanhando. Na época a gente falava documentação, não sei se era bem isso que eu fazia, sei que eu estava ali junto. E foi muito marcante também essa edição 2010 do Pedras d'Água. Em 2011 foi um ano onde eu já estava me conectando com a ideia de voltar para o Brasil, então de alguma maneira eu estava e não estava dentro do festival, mas estive na produção de um trabalho de um artista plástico brasileiro que eu convidei até para o festival, que foi Stefan Deutschnoff. Não correu nada bem e isso acho que ainda afirma, né, o meu impulso de voltar ao Brasil. Mas o festival teve coisas muito bonitas e eu me lembro muito do solo que o Lincoln dançou no Beco da Amendoeira, Lincoln Diniz, e que foi muito marcante. E também lembro da afirmação desse trabalho com pessoas e lugares muito profunda na maneira como o trabalho com as pessoas ali na região da Moraria, sobretudo, estava a ser feito. Depois disso eu vim para o Brasil e eu não digo que fiquei distante, mas eu deixei de acompanhar com tanta presença intelectual e reflexiva o que acontecia com o festival, e tanto é que o festival muda de nome, se torna o Festival Pedras, e eu às vezes ainda tenho para mim Pedras d'Água, parece que ali eu deixei de acompanhar alguma coisa, mas no coração tá tudo muito presente, e eu sinto que o que eu vim fazer em São Bernardo, na cidade onde eu nasci e para onde eu voltei quando eu cheguei no Brasil, tem muito de pedras, teve muito de pedras a criação do Centro Livre de Artes Cênicas aqui de São Bernardo e as propostas de estar com a praça em frente ao centro e depois ir expandindo para outros lugares afetivamente importantes da cidade para as pessoas que frequentavam o projeto. E foi a ocupação de uma rua e de uma praça no centro da cidade. E também, de alguma maneira, eu busquei reviver, não sei se é reviver, mas eu busquei ter alguma espécie de continuidade com as experiências que eu vivia aí no Pedras. E o que eu propus aqui no Brasil, da maneira como foi possível, foi uma espécie de grupo de dança, uma companhia que eu chamei de Projeto Co, por conta dessa criação que eu fiz aí, e com o qual eu acabei criando 10 peças aqui para as cidades do ABC Paulista, que é a região metropolitana da cidade de São Paulo, são as cidades satélites, e que tem muita ressonância, não sei se é ressonância, mas tem muita inspiração no que eu vivi do trabalho do SEM e de como esse trabalho ressoou em mim e de alguma maneira ainda ressoa. Acho incrível que esse festival tenha 15 anos. Eu acho incrível que esse festival esteja aí nos seus 15 anos, na sua 15ª edição, que há tanta verticalização, né, em algumas ideias que esse festival propõe, a própria ideia de pessoas e lugares, mas também algo que a Sofia, sobre o que eu conversei com a Sofia nas últimas vezes que eu estive em Lisboa, que é o tal entre corpos. Eu acho que há uma precisão muito bela em como o Sen vai elaborando essa poética de estar na rua, de estar com pessoas e lugares, de estar tecendo uma teia que sustenta esse estar e de alguma maneira, por mais que eu diga que às vezes eu me desconecto, é mais porque as coisas do Brasil me tomam do que porque eu não estou conectada, que não consigo estar com a presença que eu acho que a qualidade que esse trabalho pede. E aí eu faço uns moonwalkings, mas pulsa aqui no coração, pulsa mesmo, e que seja incrível esse 15º ano, incrível não na perspectiva de ser legal e fixe, todo mundo curtir, mas incrível de ser invenção de mundo, não é? É uma nova circunstância, é um mundo aí pós-pandêmico ou pandêmico ainda, aqui no Brasil é totalmente pandêmico ainda, e as redes estão no ar, então eu acho que vai ser
bem importante esse não alimente sinais, don't feed the meaning. Vida longa, ó pedras.